Olá, meus amigos, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite a respeito de Deus e a sua criação. Quando nós falamos sobre a criação de Deus, nós abrimos a nossa Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 1. No versículo de número 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Pouquíssimas pessoas param para pensar a respeito dessa palavra ou desse versículo que está registrado no livro de Gênesis, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, a respeito da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Eu quero perguntar para você se na sua mente tem algum sentido o Deus que você crê nele, o Deus que você acredita que é o Criador soberano, que tem todo o poder nos céus, na terra. Um Deus que não está limitado ao tempo, porque antes do tempo ele já existia, ele tem toda a soberania. Como você pensa a respeito deste Deus criar algo, como está escrito no segundo versículo do Gênesis, sem forma e vazia? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O Deus que você crê nele, você acredita que ele criaria algo sem forma e vazia? Tem muitos pregadores que hoje estão anunciando, estão falando, porque eles conhecem. Pessoas que submeteram a sentar sobre uma cadeira e ouvir alguém ensinar. E, no entanto, tem muitos pregadores também que debatem, que falam mal, falam contra o conhecimento ou contra a teologia. A teologia nada mais é que o conhecimento de Deus. A teologia é a revelação de Deus ao coração do homem. O homem compreender de fato quem é Deus, quais são os seus atributos, quem é ele diante de toda a existência, daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos contemplar com nossos olhos. Mas a pergunta ainda está de pé. Poderia um Deus soberano como esse, que exerce todo o poder, criar algo sem forma e vazia? Eu vou te dar a resposta com certeza: não. Deus jamais criaria algo sem forma e vazia. Teologicamente, nós precisamos aprender ou compreender que o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, no versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, esse versículo nada mais é que a criação original da terra. Quando fala no versículo de número 2, e a terra estava sem forma e vazia, entre o primeiro versículo e o segundo passou-se milhões de anos. Não sabemos quantos anos foram. Mas você pode entender que hoje muitas pessoas estão cavando as terras, procurando vestígios, encontra fósseis, ossadas de animais gigantes que viveram no passado, e chega a tal conclusão que essas fósseis, essas ossadas desses animais, desses répteis, eles viveram até mesmo 11 milhões de anos atrás. Mas a Bíblia revela para mim e para você algo que vem no que diz respeito a 6.000 anos para cá, a revelação de Deus. Mas quando nós entendemos o primeiro versículo que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus não criou a terra vazia ou para ser inabitada, não. Quando nós buscamos o conhecimento, Isaías, ele fala no capítulo de número 45, no versículo 18, assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, a terra, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia,
mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías está dizendo que a terra ela foi criada para ser habitada e a terra não foi criada vazia. Entendemos então pela inteligência de Deus que quando o Senhor criou a terra, antes ele havia criado os céus. E o Senhor, quando criou a terra, ele colocou os grandes répteis, os dinossauros. Nós vamos ver na história esses grandes seres que viveram nesse tempo. Mas quando o Senhor Jesus esteve na terra e deu um ensinamento para o seu povo, dizendo algo tão interessante, ele diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E aonde um raio cai, ele destrói tudo. E ali, quando Deus havia criado, a terra tinha perfeição, grandes animais. Satanás, ele cai como um raio e ele destrói toda aquela criação maravilhosa que Deus havia criado. E ele destruiu tudo. Mas no versículo de número 2, nós vamos ver Deus trabalhando novamente, organizando aquilo que o adversário havia destruído. A terra estava sem forma, a terra estava vazia. E quando nós observamos esse vazio, nós vamos ver que Deus começa a trabalhar, organizar a casa e colocar tudo em ordem novamente. Então quero que você entenda que a perfeição de Deus não permite com que ele crie algo imperfeito. Deus não criou o homem imperfeito. Deus não fez a terra imperfeita. Deus não fez o homem para viver vazio. Deus não fez a terra para ser vazia. E sendo que Deus não fez a terra para ser vazia, Deus também não fez o homem para viver vazio, mas Deus fez o homem para ser a habitação de Deus. E a pergunta é essa: como está a sua casa diante de Deus? Como está a sua alma? Como está o seu coração espiritual diante do Senhor? Essa casa está vazia? Essa casa está suja? Essa casa está precisando de uma transformação? Estou falando do seu corpo. Porque diz o Senhor, ele não habita em templo feito pela mão do homem, mas ele escolheu o próprio homem para ser a habitação dele. E sendo que Deus escolheu a mim e a você para ser a habitação de Deus, nós precisamos fazer com que essa casa esteja limpa para ser a habitação de Deus. E muitas pessoas falam que eu sou de Deus, eu sirvo o Senhor, mas a sua casa, o seu coração espiritual, ele não, as evidências estão dizendo tudo o contrário. Mas o Senhor hoje, ele quer entrar dentro da sua casa. Ele quer entrar dentro do seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer organizar o seu espírito, a sua alma. Ele quer que você viva a essência dele. Esse Senhor Criador dos céus e da terra também criou o homem não para ser um ser vazio, mas sim ser um ser cheio de Deus, cheio da graça de Deus. Observe os tempos, observe as estações, observe a sua existência, observe os seus dias, observe cada instante que você viva e viva intensamente, consciente de que temos que ter compromisso e responsabilidade sobre cada instante que nós vivemos, porque muitas pessoas pensam que viver uma vida intensamente é viver uma vida devassa, é viver uma vida perdida, é viver uma vida intensamente, mas consciente de que você um dia vai comparecer diante desse Deus, desse Criador, para prestar conta daquilo que você fez com o templo, com o seu corpo, com a sua vida aqui na terra.
Não perca mais tempo. Abra o seu coração. Deixe o Senhor entrar dentro do seu ser e mudar a sua história. Como diz o próprio Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele quer te libertar, ele quer te salvar, ele quer te transformar e mudar a sua história. E quer que você esteja consciente de que existe uma eternidade para ser vivida. E essa eternidade pode ser uma eternidade com o Senhor, ou pode ser uma eternidade separada de Deus, que é a morte eterna. Mas Deus te escolheu para você escolher o melhor e começar a viver essa eternidade hoje. Aceite Jesus no seu coração. Aceite Jesus na sua vida. Coloque Ele como Senhor da sua casa, Senhor da sua história, Senhor da sua vida. Que a bênção do Senhor repouse sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e que você tenha misericórdia de ti mesmo. E saiba que o homem passa. O homem nessa terra ele vai passar. Mas aquele que estiver em Cristo vai viver eternamente. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. Em nome de Jesus.